Sou Osmar Gomes, da OGFX, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu irei compartilhar com vocês um tutorial muito relevante sobre o relatório COT. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Iremos falar como os grandes players se posicionam no mercado de câmbio, mais conhecido como mercado Forex. Vamos analisar dois cenários diferentes que pode acontecer no mercado: um cenário de alta e um cenário de baixa. Se você não sabe o que é um relatório COT, você precisa saber que, essencialmente, isso se refere aos participantes não comerciais. Eles são os grandes especuladores do mercado. São instituições que estão no mercado para ganhar dinheiro, assim como nós, que somos traders do varejo, que também estamos no mercado para ganhar dinheiro. Desta forma, quando falamos em relatório COT, se referimos aos participantes não comerciais, que estão em demanda no mercado para ganhar dinheiro, certo? Esses são os fundos de hedge. São os grandes players do mercado, né? E o que você tem que saber desses grandes players? O que nós temos que saber é apenas segui-los e obter os seus dados, né, de uma maneira adequada e também exibi-los, né, de uma maneira igualmente adequada. Com esses dados, podemos fazer um rastreamento para que possamos saber o que eles estão fazendo no mercado, ou seja, quais são os posicionamentos desses grandes players. Tranquilo? E como leva isso? Os grandes players, eles operam com contratos muito grandes, né? O que leva semanas e às vezes até meses para ser 100% negociado no mercado. Como sabemos que no mercado, para cada comprador, precisa haver um vendedor e para cada vendedor precisa haver um comprador, e aí está o X da questão, onde os grandes players, com as suas armadilhas, levam o dinheiro dos varejistas. Vamos entender como acontece. Então vamos entender. Se você precisa comprar uma grande quantidade, como do euro em relação ao dólar, você precisa ter pessoas dispostas a vender isso para você. Tranquilo? E como eles têm contratos muito grandes, de tempo em tempos, não há liquidez no mercado suficiente para que eles simplesmente, né, pressionem um botão e compram, entendeu? Então, para que aconteça, né, o que eles realmente querem que aconteça no mercado, eles criam esses vendedores, certo? Fazendo armadilha no mercado. Por exemplo, fazendo stop hunt, e todas as outras coisas que você já sabe, né, e estão familiarizados. Buscando, por exemplo, posições, né, que o pessoal coloca lá de ordens pendentes, né? São essas armadilhas, né, que as grandes instituições utilizam para buscar liquidez. Tranquilo? E aí eles lentamente vão subindo ou descendo as suas posições líquidas, né? Como podemos acompanhar
no nosso sistema do relatório COT. Veja vocês, aqui nós estamos no euro. Veja como agem as instituições. Reparem vocês que aqui, né, eles vão subindo as suas posições lentamente, né, eles vão subindo. E aqui eles vão diminuindo as suas posições lentamente. São aonde eles aplicam as armadilhas dele no mercado, né? Levando, né, o trader de varejo, né, nas posições de ordem pendentes, né, de stops, né, e com isso rapando, fazendo um rapa, né, que nós chamamos de liquidez. É assim que funciona, né, os grandes plays. Então, meu amigo, se você quiser se dar bem no mercado, você tem que realmente saber o que realmente esse pessoal está fazendo. Porque quando você abre uma ordem no mercado, você tem que entender que você está brigando com os grandes players. Esses caras são os tubarões. Eles estão buscando as sardinhas que somos nós. Tranquilo? Bem, pessoal, agora vamos entender como realmente, né, os tubarões operam o mercado. Então, nós temos o cenário do mercado de alta e o cenário de mercado de baixa. Vamos detalhar, né, ponto a ponto como funciona, né, esses cenários e como os grandes players se aproveitam, né, desse cenário. Tranquilo? Então nós temos 2 cenários, tá? E 6 subcenários. Então, como ler os dados do corte relacionado ao fundo de hedge? Quando você está olhando, né, para os grandes plays. Tranquilo? Então vamos detalhar ponto a ponto como esse pessoal opera. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para o nosso Trader View, onde nós iremos, né, detalhar alguns processos que acontecem. Voltando, né, aqui no na nossa planilha, onde ler os dados COT, nós temos aqui o mercado em alta. Você tem 3 cenários. Você tem um mercado, quando o mercado está em alta, você tem um fundo de hedge adicionando longos, que é compra, e fechando shorts, que é vendas. Nesse mesmo cenário, você tem os fundos de hedge adicionando longos, compra e shorts ao mesmo tempo. Ou seja, nesse mesmo cenário, eles estão comprando e vendendo ao mesmo tempo. E o outro cenário, né,
os fundos de hedge estão fechando as compras e adicionando as vendas. Interessante, né? É interessante olhar esse cenário. Vamos ver esse cenário acontecendo no TraderView. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um cenário, né? Esse é um cenário de baixa. Vamos pegar um cenário de alta aqui. Vamos pegar esse cenário aqui, né? O primeiro cenário que está na nossa planilha, voltando, né, para a nossa planilha, os fundos de hedge, mercado de alta, os fundos de hedge adicionando compra e fechando vendas. O próximo cenário é os fundos de hedge adicionando longos e ao mesmo tempo adicionando shorts. Então, ao mesmo tempo, eles estão comprando e vendendo. E o terceiro cenário é o fundo de hedge fechando os longos, compra e adicionando vendas. Ok? Voltando, o TraderView é exatamente o que está acontecendo nesse cenário aqui. Aqui nós temos a tendência de alta, certo? Onde os fundos, né, voltando, né, onde os fundos de hedge estão comprando e fechando as vendas, okay? Observando se eles estão comprando e fechando as vendas, a tendência aqui é sempre uma tendência de alta, tranquilo? Até que aconteça o segundo cenário. E qual é o segundo cenário? O segundo cenário, né, é exatamente o que? Fundo de hedges adicionando longos e shorts. O que realmente acontece quando você tem esse cenário aqui? O que acontece é como se eu estivesse, né, esse cenário aqui, ó, né? Eu tenho um cenário de compra, certo? Comprando, 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 certo? Eu estou, nesse momento, eu estou no primeiro cenário, tá? O segundo cenário é quando aqui, nesse cenário, eu estou abrindo ordens de compra e fechando as ordens de venda. Portanto, eu tenho um cenário de alta. O segundo cenário, o que que eu tenho? Eu tenho comprando ordens, comprando e vendendo ao mesmo tempo, ok? Que é o nosso segundo cenário, né? Voltando para o nosso cenário, né? Que é esse aqui, eu tenho comprando, eu tenho uma tendência de alta. Nesse exato momento, o que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo ordens de compra, fechando ordens de venda. Portanto, eu tenho uma tendência de alta, ok? Que é o nosso cenário aqui, o primeiro cenário comprando, né?
fazendo compra e fechando venda. O segundo cenário, eu estou comprando e vendendo ao mesmo tempo. Tranquilo? Que é exatamente esse cenário aqui, ó. Eu estava comprando, eu cheguei no momento aqui, estou comprando e vendendo. Tranquilo? Qual que é o terceiro cenário? O terceiro cenário, né, é os fundos de hedge fechando os longos, né, fechando longs, que é a compra, e adicionando vendas. Ou seja, aqui eles estão realizando seus lucros. Portanto, nesse momento aqui, ó, eu estou numa distribuição, ok? Ou seja, eu estou no momento de uma inversão de tendência. É onde os fundos de hedge estão comprando e vendendo ao mesmo tempo, que eu tenho uma distribuição, tá? E em seguida eu vou ter uma inversão de tendência, aonde eles estão fechando os longos, né? Estão fechando as compras, ou seja, realizando lucros, tá? E abrindo os shorts. Então, acontece realmente isso aqui. É o primeiro ciclo, que é tendência de alta, ok? Onde ele está comprando, né, e fechando as ordens de venda. Aqui é a distribuição, onde eles estão comprando e vendendo ao mesmo tempo, ok? E essa terceira fase é onde eles vão fechar as compras e começar a abrir as vendas, que é a terceira fase, né? Que é realmente, né? Essa fase aqui, ó, fecha longs e adiciona venda. Terceira fase é de um cenário de compra. O segundo cenário é um cenário de venda. Então, aqui está acontecendo exatamente isso. Eles estão comprando, né, e fechando as ordens de venda. Aqui eu entrei num cenário de distribuição, ok? Aqui eu estou num cenário de distribuição. Ou seja, aqui eu vou comprar e vender ao mesmo tempo. Até chegar o momento que eu tenho que fechar essas ordens de compra, ok? E começar a abrir ordens de venda. É assim que as grandes instituições funcionam, ok? Então, cenário, compra, ok? Eu estou comprando e fechando as ordens de venda, tá? Chega o momento que eu entro numa distribuição aonde eu vou comprar e vender, ok? Ao fim desse cenário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar liquidez. E aonde está a liquidez? A liquidez está justamente nas ordens de compra que eu fiz. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a vender. Quando eu começo a vender, essas liquidez aqui, tá vendo? Tudo é ponto de liquidez aqui. É onde as instituições vão buscar liquidez. Por isso que eles fabricam os vendedores e fabricam os compradores. Tranquilo? Então, pessoal, isso aqui é um cenário de compra. Vamos ver agora um cenário
de venda. Tranquilo? Vamos voltar aqui na nossa planilha, né? Onde nós temos um cenário de venda. Como funciona o cenário de venda? É o contrário do cenário de compra. Então, se eu tenho um cenário de venda, os fundos de hedge estão adicionando vendas e fechando as compras, tá? E quando chegar numa acumulação, eles estão comprando e vendendo ao mesmo tempo. Para quê? Para que possa, né, eles fecharem os shorts, né, começar a abrir as compras para buscar as liquidez das vendas. Ok? Então vamos ver isso aí no TraderView. Como é que funciona a questão, o cenário, né, de baixa no TraderView. Tranquilo? Vamos pegar aqui então, aqui está. Eu tenho um cenário de baixa. Nesse momento que está acontecendo isso aqui, as instituições, eles estão abrindo ordens de venda, ok? E fechando as ordens de compra. Por quê? Essa movimentação de baixa está buscando essas liquidez aqui, ó. Tá vendo? Liquidez, liquidez, liquidez. É onde o pessoal coloca o seu stop loss, certo? Seu stop loss e seus pontos de entrada com ordem pendente, ok? Então a instituição vem aqui e rapa tudo isso aqui. E isso são as liquidez que eles procuram, que as grandes instituições procuram. Então eles fabricam tudo isso aqui, são as armadilhas que eles fazem. Então vamos aqui. Eu tenho aqui uma tendência de baixa, certo? Para que você possa, né, ter essa orientação, sempre coloca, né, o seu time frame no diário, entendeu? Então eu tenho aqui, ó, movimento de baixa. Aqui entrou numa acumulação, certo? Então voltando, né, para o nosso para a nossa planilha aqui, para o Excel, aqui. O que eu tenho? Tendência de baixa, tá? Fazendo compra e fechando, ou melhor, fazendo venda e fechando as compras. Por quê? Ele está buscando a liquidez das compras, tá? Observe você, eu estou no movimento de baixa, ele está buscando toda a liquidez da compra. Tranquilo? Voltando, né, para para a nossa planilha, o segundo momento que eu tenho é no momento de baixa, né, no mercado de baixa, eu tenho ele comprando e vendendo ao mesmo tempo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho esse cenário, né? Eu tenho exatamente esse cenário aqui, ó. Eu tenho baixa, certo? Aqui, acumulação, certo? E aí, o que que faz? Os grandes plays, o que que eles estão esperando aqui? Buscar toda essa liquidez. Então, o que que eles fazem? Eles fazem o mercado para cima. Porque eles estão buscando essa liquidez. Esse momento aqui, ó, eles estão adicionando shorts,
e fechando os longs. Ou seja, eles estão vendendo, tá? E fechando as compras que eles tinham, tá? E aí, como que eles fazem isso, né? Essas liquidez aqui, ó. Eles vão buscar o lucro, mandando o mercado para cima. Por quê? Não é você que manda no mercado. Você é um trader de varejo. Quem manda no mercado são as grandes instituições. Aqui tem uma piscina de liquidez aqui, ó. Eles provocaram isso aqui, entendeu? Para quê? Para buscar essa liquidez que existe aqui. Tranquilo? Então, pessoal, é assim que funciona, né? Aqui, olha aqui, ó, ele desceu, certo? E aqui, ó, é a acumulação. Aqui eu estou entrando numa fase de reversão da tendência. Ou seja, nesse momento eles estão comprando, né? Os grandes players estão comprando. Por que motivo? Para buscar essa liquidez aqui, ó. Porque eles deixaram dinheiro. Então aqui eles vão subir e vão buscar toda essa liquidez que ficou no mercado. Tranquilo, pessoal? Então é assim que funciona, né? Os grandes players, eles operam exatamente assim. E é esse ciclo, né, que você tem que entender. Tranquilo? Bem, pessoal, agora que já conhecemos como o fundo de hedge opera no mercado, vamos conhecer o nosso software do relatório COT. O nosso software, ele traz dois participantes, né, do COT. Ele traz os revendedores intermediários, né, que inclui aí os grandes bancos dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e traz os fundos alavancados, né, que são os fundos de hedge, que normalmente são fundos, né, de vários tipos de gestores de dinheiro. Tranquilo? Então nós vamos trabalhar com esses dois participantes, que são os revendedores intermediários, né, e os fundos alavancados, que são os fundos de hedge. Então, como que você faz a leitura do fundo no nosso sistema? Eu tenho a data, tá? Essa data o relatório COT, ele é emitido todas as terças-feiras, porém ele é disponibilizado ao público na sexta-feira às 19 horas, se não me engano. Então o que que eu tenho? Eu tenho um número total de contratos, certo? Eu tenho a data. Aqui são as posições compradas, né, que chamamos de long, a taxa de mudança, o líquido do long, ok? O short, né? A taxa de mudança do short, o líquido e o position, que é a posição líquida total. Aqui eu tenho a distribuição, né, do short e long. Aqui eu tenho o volume e a média, né, do long e a média do short de 13 semanas. Tranquilo? Então, como será a leitura? No dia 31/10, que foi a semana passada,
eles fecharam 4K de long, tá? E também, ou seja, eles adicionaram 4K de long no euro, tá? E fecharam o short, 3K shorts, tá? É, eles na semana anterior eles tinham 28K e passaram para 32K de long. No short tinha 111K, passaram para 107. Ou seja, eles fecharam 3K, tá? Eu tenho o líquido de short 54% e o líquido do long 16%. Desse total de contratos, 196K, eu tenho 16% é long, tá? E 54% é short. Então, 54% está vendido e 16% comprado, ok? É, a posição líquida eu tenho menos 75K, ou seja, eu estou vendendo out em relação ao dólar, tá? E na distribuição eu tenho 76% vendido e 23% comprado. O meu volume é de 140K e minha média é 46K para long e 121K para shorts. Ou seja, no momento, né, o meu short está abaixo da média. A média está acima do valor short, né? E no long, a média também está acima, ok? Então, em resumo, né, eu tenho, né, que os fundos estão vendendo out. Tranquilo? Indo aqui para o Trader System, na realidade é o sistema de trader, né? E não o Trader System. Vamos para o euro, Euroaud, Euroaud, tá? O que diz, né? O que está dizendo o Euroaud? É que nessa semana está caindo. E realmente está caindo, porque eu estou trabalhando com Euro USD, tá? Vindo aqui para o nosso sistema, o Audi, ele realmente está caindo em relação ao USD. Eu estou com as posições líquidas negativas. Tranquilo? Voltando para o nosso seletor, vamos buscar o CAD. Então, o CAD, a leitura é a mesma. Então, eles fecharam, abriram 3K de long e 3K de short. Eu tenho o líquido, né, negativo, portanto, os fundos estão vendendo o CAD, tá? E eu tenho uma distribuição de 74 para 25. O meu volume é 100K, né? Minha média do long tá 29K e minha média short está 61K, ok? Então, eu estou vendendo K, indo para o nossa plataforma, o SDCAD, tá aqui o SDCAD, ok? Então, estou aqui ó, no gráfico subindo, porque eu estou trabalhando com CAD, USD CAD, certo? Como o CAD está vendido,
Então eu tenho aqui o mercado subindo. Tranquilo? Voltando para o nosso sistema, vamos ver os gráficos. Aqui também eu tenho os commodities, tá? Que é a mesma leitura que eu faço para os pares de moeda, tá? É o mesmo painel e a mesma leitura, tá? É, então, por exemplo, se eu pegar o café aqui, eu tenho que eles fecharam 386 long no número de contratos e fecharam 4K no short. O café, tá? Eu estou, ele saiu e vendido, está entrando numa fase de comprado, ok? Lembra daquela distribuição ou é, que eu disse, né? Que o momento chega um momento que o fundo de hedge ele fecha tanto ordem long, tanto short, ou ele pode estar numa distribuição. Lembra disso? Então, é esse momento, tá vendo? Eles vêm aqui ó, com os líquidos negativos e passou a ser positivo no café. Tranquilo? Então, voltando para os gráficos, o que que eu tenho? Quando você analisa uma moeda, eu tenho os gráficos. Por exemplo, esse gráfico aqui é o gráfico do long e short. Ou seja, o azul é o long, você vê que está caindo, tá? As compras, né, está caindo, tá? E está subindo as vendas, ok? Na semana, o long caiu 5,08% e o short 1,95%. Tranquilo? É, o próximo é o net position, a posição líquida. Você vê que a posição líquida está caindo, portanto, eu estou vendendo o GBP, certo? Eu tenho o delta, né, também está caindo, o volume, certo? O balanço, tá? Esse balanço eu tenho aqui os 50%, tá? Então, o GBP ele está acima de 50, então ele está caindo. Ele é o predominante. Toda moeda que estiver acima dos 50 é predominante. Aqui, por exemplo, eu estava comprando, tá? Então aqui eu estou vendendo, tranquilo? Aqui são as médias, né? Eu tenho aqui o long, os contratos, né? A média em vermelho. Veja você que a média está abaixo, né? Dos contratos longs e os shorts, a média, o short está acima da média. Tranquilo? Então, esses são os gráficos, né? Em relação às moedas e aos commodities. Tranquilo? Aqui você filtra, né, o período que você quer, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Tranquilo? Então, voltando, esse é os gráficos do relatório COT, dos revendedor e dos intermediários. Aqui eu tenho o mesmo painel com as mesmas moedas e os commodities, só que esse painel aqui é do fundo alavancado, do fundo de hedge, tá? A análise é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui ó, o Audi está vendido, tá? Porque o net position, que é as posições líquidas do Audi, está numa posição vendida, tá? O CAD vendido
Isso aqui é bom para você fazer uma comparação entre o que está acontecendo, os fundos alavancados e os revendedores intermediários. Então, quando você pega aqui o CAD está vendido aqui. Ele está vendido também lá no nosso participantes dos vendedores intermediários. O CAD está vendido aqui também? Sim, ele está vendido. Então, é mais um reforço, né, para que você possa usar a ferramenta para, para ter uma orientação nos seus traders. Tranquilo? Então, voltando ao fundo de hedge, né, a leitura do fundo de hedge é a mesma leitura que você faz ou fez no revendedor intermediário, que é a página passada. Os gráficos também são os mesmos, tá? Porém, o único diferencial que eu tenho é a diferença do fundo de hedge. Então aqui eu tenho o fundo, né? Aqui já eu estou olhando para os pares, tá? E não para a moeda mais. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o AUD contra o CAD, tá? Eu tenho o diferencial dele, tá? Então na semana o AUD ele subiu 9,47 e o CAD 15,05. Ou seja, a diferença entre os dois caiu. Então, sempre que eu tenho, né, uma diferença positiva, positiva no AudiCAD, eu tenho uma sinalização de compra. Quando eu tenho, né, a diferença negativa, aqui é compra nesse par aqui, tá? É CAD CHF, o fundo de hedge está comprando, tá? Se eu pegar EuroCAD, EuroCAD, o diferencial é positivo? Sim, positivo. Então, esse par aqui, o fundo de hedge está comprando também, tá? Então, a diferença, né, caiu em relação à semana passada, o CAD subiu e o euro caiu. Então, algo está acontecendo com essas duas moedas. Tranquilo? Então, toda vez que tiver um fundo de hedge positivo, o fundo está comprando. Né? Quando estiver um par positivo, o fundo está comprando. É negativo, ele está vendendo. Ok? Então, eu tenho fundo aqui, ó, a diferença positiva, compra. Tá? É, Vamos pegar aqui um par aqui que que esteja em negativo. Vamos ver. Ó, diferença negativa. Aqui diferença positiva, tá? Então aqui está comprando, aqui os fundos estavam vendendo o par NZD-CHF, ok? No momento o fundo está comprando, tranquilo? É, Então outra outro botão que nós temos aqui é o botão dos commodities, tá? É onde você pode analisar se na semana, né, os fundos estão comprando ou vendendo commodities. Nessa semana eles estão vendendo, eles estão 75% vendido em commodities e 25% comprados. Tranquilo? É, Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês em relação ao fundo de rede relatório corte é isso aí. Tranquilo? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.